Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Rodrigo Tavares por aqui, estamos com mais um Diálogos aqui no meu canal e hoje estou apresentando para vocês este que é o meu cenário novo. Sim, vocês viram que nas últimas semanas os vídeos não têm saído sempre nas mesmas horas, não têm saído conforme a gente sempre fazia, domingo às 9 da manhã, porque eu estive envolvido numa mudança e esta mudança também influenciou nesta questão de arrumar a minha biblioteca e isso aqui dá trabalho demais. Quem já me segue nas redes sociais pode ter acompanhado um pouquinho aqui no Rodrigo Tavares e claro, aqui no canal já vou pedir para vocês se inscreverem. Preciso que vocês se inscrevam para este canal continuar crescendo. Bom, o vídeo de hoje então vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Pensei que seria interessante, não sei se vocês têm visto tem alguns vídeos em espanhol muito interessantes, que autores apresentam as suas bibliotecas, e aqui no Brasil, se eu não me engano, a Folha também faz algo parecido, apresentando, os escritores apresentando as suas bibliotecas para algumas pessoas. E achei que era importante então aproveitar este momento novo em que eu organizei toda a minha biblioteca aqui na minha casa nova, mostrar para vocês esse cenário. Aqui atrás vocês estão vendo este que eu deixei em destaque nos meus vídeos, que é um armário que esse armário acompanhou durante, sei lá, muitos anos a minha avó, a avó Maria, que faleceu em 2024, com 97 anos. E é a avó que eu já coloquei algumas frases em livros, como quem guarda o que não presta sempre tem o que precisa, que o Rodrigão e que o Arsenal Books ali, o meu amigo André, gostam bastante. E porque também são acumuladores, assim como a Val Maria, talvez. Então era uma pessoa que tinha esta mesma prateleira que vocês estão vendo aqui atrás, repleta de livros. Livros lidos e livros também para pesquisa. E bom, quero convidar vocês então, neste vídeo de hoje, para a gente dar uma olhadinha nos pedacinhos aqui da minha biblioteca, como eu as organizei, e aí vou trazer para vocês, de cada um desses escaninhos aqui, de cada um desses espaços, a indicação de algum livro, contar alguma história desses livros, do que eles significam para mim. Baseado então nesse formato das livrarias, eu até vou deixar algum aqui em espanhol, que eu acho interessante, que é de um jornal de fora, se eu não me engano é do El País, e no Brasil é da Folha. Claro que eu não publico para uma editora grande, claro que meus temas não são temas do momento, é óbvio que eu jamais estarei num quadro da Folha, mas o YouTube é uma folha em branco para a gente fazer o que quiser e a gente pode então ocupar esses espaços, mesmo que vocês que ainda dominam os grandes centros de comunicações nos convidem, porque graças a Deus a gente tem público, tem leitores, independente de avalizados ou não por grandes editoras, por grandes jornais, seja lá o que eles querem, porque agora esse ano eles só estão preocupados em apoiar um ou outro candidato, tá? Mas aqui a gente ainda fala de literatura. Jorge Luiz Borges disse certa vez que para ele o paraíso provavelmente era algo como uma biblioteca. E eu tendo a concordar. Quero mostrar para vocês este móvel aqui, que foi o primeiro móvel para guardar livros que eu tive na minha casa. Lá quando eu morava na casa dos meus pais, foi um presente. Hoje ele está ressignificado aqui na nossa casa nova. Então a gente tem algumas louças de família, algumas lembranças da minha avó, da avó da Laiana. E coloquei aqui alguns livros da minha coleção da COSAC, que são livros bem difíceis de achar. Um dicionário gauchesco aqui do Aldir Garcia Chili, Heron Vaz Matos, que é aqui de Bagé. Mais alguns box, deixei aqui também biografia do Getúlio, Napoleão, El Gaucho, do Assunção, enfim. Alguns livros que eu acho interessantes, que são mais difíceis de achar. E livros que também ficariam bonitos, né? Já porque este móvel veio para nossa sala, porque eu acredito que numa casa de leitores a gente tem que ter livro em todas as peças. Venham comigo. Agora eu vou convidar vocês para ingressarem na minha biblioteca. Bom, eu venho de uma casa de leitores, tá? Meus pais sempre tiveram muitos livros pela casa. Eles assinavam aquele, acho que era Círculo do Livro, que era tipo o que a gente tem hoje na tag, sabe? E essa biblioteca deles tinha livros Agatha Christie, tinha, sei lá, Harold Robbins, tinha livros basicamente americanos e mais alguma coisa da literatura brasileira. Mas eu convivi com livros, então, desde muito jovem, assim. Livros da moda, best-sellers, enfim, a literatura que eles gostavam de ler naquela época. Poderoso Chefão, a edição do meu pai tem até hoje. E também, por óbvio, né, a minha avó, que eu sempre cito, a avó Maria, que era a dona deste maravilhoso armário aqui, ela sempre tinha uma frase que dizia que ela não se permitiu embrutecer na estância. Minha avó morou para fora, durante muitos anos para fora, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, é para estância, trabalhava
na propriedade rural, junto com meu avô, o avô Geraldo. E ela tinha este armário com seus livros, que ela sempre que vinha na cidade, pegava o trem, vinha a Bagé, ou ia a Pelotas, trazia uma caixa de livros aí pra nova temporada na estância. Então isso que a gente faz, sei lá, com Netflix, com filmes e coisa, minha avó fazia com livros. E ela se permitiu, através da leitura do conhecimento, ser uma pessoa muito culta, até falecer em 2024 com 97 anos. Para vocês terem uma ideia, a minha avó fazia tabuada de trás para frente, de frente para trás, todos os dias, para exercitar o cérebro até falecer. Então, eu venho de uma família leitora, venho de uma família que sempre gostou e incentivou, porque eu acho que um dos principais incentivos, e é isso que eu quero deixar para Elisa, assim, que ela me veja lendo, que ela me veja escrevendo, que ela sabe que isso é uma possibilidade, que é um caminho legal. Uh, e eu sempre tive, então, desde que comecei a morar sozinho, um escritório. O escritório eu quase sempre tive, mas biblioteca propriamente dita, não. E aí que me causa essa vontade de que, bom, agora que eu tenho uma casa própria, quem sabe ter uma biblioteca. E aí a gente acabou contratando uma arquiteta para fazer este meu cantinho aqui, trazendo parte da minha história, trazendo parte das minhas inspirações. O primeiro projeto que chegou não tinha nada a ver comigo, era algo bem mais moderno, bem mais, sei lá, esquisito, assim, Pablo Marçal, traz todo chique, cheio de pedra e coisa. Eu digo, não, eu gosto de um negócio mais antigo, mais... tu imagina como seria uma biblioteca do teu avô? Era o que eu queria da minha biblioteca aqui. Então ela conseguiu aí captar bem a minha ideia e trazer esse cantinho onde escolhi com muito carinho os lugares desses livros para que a gente possa, então, sempre que precisar de um livro, vir aqui procurar. Eu sempre digo que os livros não precisam ser todos eles lidos imediatamente. Livro para mim é que nem um remédio. Isso aqui é minha caixinha de remédios. Então, quando eu tiver alguma coisa que eu precise de algum livro em específico, eu quero que ele esteja perto de mim para eu poder encontrar. Bom, a gente fez um trabalho aqui nessa minha biblioteca para valorizar o clássico, né? Este armário que era da minha avó, mas também trazendo algo de sobriedade, assim, com essa cor bonita, para eu ter um ambiente que é minha biblioteca, mas também é o escritório onde eu escrevo os meus livros. E, bom, essa primeira prateleira aqui, a gente tem uma Olivetti Lettera 82, que foi presente da minha esposa, e aqui eu comecei a organizar os livros brasileiros contemporâneos, tá? Então, do A e vai indo até o fim e termina lá do outro lado. Eu gostaria de destacar dessa prateleira aqui três livros que eu acho muito interessantes, tá? Um deles está aqui atrás, deixa eu ver se eu acho, na letra A. Objeto Cintilante, História Sulfúrea, do meu amigo André Tim. Talvez vocês já tenham visto algum vídeo dele aí pelas redes sociais. É um cara que fala bastante sobre o nosso tempo, sobre tecnologia. E esta aqui é uma pequena obra de arte que vocês ainda precisam conhecer. Também gostaria muito de indicar para vocês este aqui, Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Um dos melhores livros brasileiros. A Tati Feltrin gosta bastante. Eu li ele o ano passado e realmente é diferenciado. E não poderia deixar de indicar para vocês mais uma vez Santo Guerreiro, Roma Invicta, que é o livro aqui do Lendo Lento. A gente já está no volume 2, mas esse aqui é o volume 1. Olha que capa bonita. É um livro contemporâneo de um autor brasileiro preocupado apenas em contar a história, o que eu acho que já é uma raridade hoje em dia. Os livros que me inspiram já é um pouco mais difícil, assim, porque eu tenho uma tendência... Bom, eu tenho meus livros favoritos, né? Tá aqui um deles. Aqui é verde, tá, pessoal? Mas toda a saga do Tempo e Vento, tem todas elas aqui. Mas eu não me inspiro só por livros que eu gosto, tá? Então tem inúmeros livros que me inspiram. Óbvio que eu vou citar O Tempo e o Vento, mas tem, sei lá, os do Cormac McCarthy, que eu gosto muito. Hamlet é um livro que significou bastante para mim. Reparação, do Ian McEwan, também é um livro maravilhoso. Sei lá, Ferro e Fogo, José Guimarães. Porque assim, eu consegui fazer o meu léxico de literatura lendo livros brasileiros, regionalistas em especial. Tive auxílio de alguns professores que foram me mostrando os caminhos. E todos esses livros me inspiram de uma forma ou de outra. Mas, assim,
cada livro que eu penso em escrever, cada história tem um sentido diferente quando a gente está escrevendo, sabe? Então, para cada um desses livros, eu vou ter algumas inspirações específicas, tá? Então, o que me inspira, na verdade, são livros bons, livros não didáticos, livros que pensem em literatura, que queiram te contar uma boa história, livros que venham sem uma marca de um tempo, sem querer agradar a militância política, livros que estejam aí para contar uma boa história, livros que estejam aí para entreter. Eu não quero livros que eu vá me fechar com piadinha sobre político de 2020. Eu não quero encontrar livro... tem um livro nacional que eu li alguns anos atrás que, tipo, a cada frase a autora ela me ensinava o que era mansturrupting, distinguish, sei lá, um monte de termo em inglês sobre teorias do feminismo de 2026. Eu não quero isso, porque isso aí a literatura não pode ser usada para isso, para fazer panfleto, para ser didática. Se a gente tem que aprender alguma coisa sobre empatia, sobre qualquer coisa, que seja feita através de bons personagens, bons diálogos, não diálogos expositivos. Então, o que me inspira são os livros bons, bem escritos e que se preocupem em contar uma boa história. Bom, pessoal, aqui deste lado a gente tem a continuação dos livros brasileiros e eu preciso indicar para vocês Colapso, do Roberto Dencer, um dos livros mais interessantes nacionais escritos nos últimos anos. É um querido amigo, ele também está na nossa antologia Rural no Ar, então recomendo muito. Este aqui também, Invernos da Ilha, do Rodrigo Duarte Garcia, é um dos livros mais interessantes que eu li o ano passado, e Os Flamingos, que é o novo romance dele, vai estar no Lendo Lento desse ano. Depois aqui para baixo eu tenho alguns Stephen King, que eu acho que todo mundo passa pela fase Stephen King, e não é um dos meus autores favoritos, mas gosto bastante. Tem os do George Martin, Harry Potter, toda a coleção. Se é para indicar algum desses aqui, seria o Sobre a Escrita, né? Um livro que o King fala bastante sobre o nosso ofício de escritor, e esse realmente é um livro muito bom dele. Bom, eu queria também mostrar para vocês, ver se meu câmera consegue chegar aqui pertinho. Aqui a gente tem todos os livros que eu já publiquei. Normalmente eu tenho um de cada edição, tá? Mas o Andarilhos, a terceira edição, alguém me pediu, implorou para comprar e levou, mas aqui tem a da Martins Livreiro, da Taverna, as 2 edições ainda que Terra se Abra, as 3 do Noite Escura, e Carancho a gente tá aqui só com a primeira edição, a segunda ainda não coloquei. E daqui pra frente, pessoal, são antologias, coletâneas de contos que eu participei, e também livros que eu participo de alguma forma, sabe? Aqui orelha, algum texto extra, apresentação. Todos os livros que têm alguma colaboração minha estão nesta prateleira aqui, onde fica em destaque para mostrar para as pessoas que a atividade do escritor não é apenas escrever os seus livros, mas também participar quando nos convida de coletâneas, no livro dos colegas, enfim, é uma coisa bem legal. Como escolher bons livros? Essa é uma pergunta hoje que ela é um pouco perigosa, assim. Mas eu viria no mesmo sentido dos livros que me inspiram, sabe? Para mim, escolher bons livros. Livros que... às vezes que falem do universo que a gente gosta, mas não só, né, pessoal? A gente tem que estar meio preparado para ler livros que não estão dentro do nosso radar. Mas como que a gente faz para escolher? Bom, se fosse até 10 anos atrás, quando a gente tinha as grandes redes dominando shoppings, etc., eu consegui escolher livros lá, né? Porque apesar da gente saber que aquela mesa de entrada era paga pelas editoras para botarem seus lançamentos, o resto era bem plural. A gente conseguia achar livro de vários estilos, de vários gêneros, de várias nacionalidades. Hoje eu já acho que entrar numa livraria, a não ser nessas livrarias do interior, então eu moro numa cidade em Bagé que não tá muito preocupada com as coisas do momento, assim. Mas se tu entrar numa livraria da capital, praticamente todas elas vão ter os mesmos tipos de livro, todos bonitinhos, separados por sexo, gênero no sentido sexo, país de origem, às vezes é por cor, tem algumas outras divisões ali, mas literatura feminista, literatura isso, e aí tu não tá indo mais procurar um livro pela história, por te encantar por personagens, sei lá, eu quero ler um livro de ficção histórica, ou quero ler um terror, ou quero ler um romance açucarado. Não. Tu tá indo em busca de um livro, quando tu entra nessas livrarias, para validar alguma opinião que tu tenha, tá? Literatura de mulheres. Bom, então tá. Eles já escolheram livros que vão debater sobre algum assunto sobre mulheres, e esses aqui. Literatura LGBT, literatura negra, literatura africana. E aí tu não tá indo, tu entende
pela literatura em si, tu tá indo pelo país de origem da pessoa, por gênero, por cor, por qualquer coisa. E eu não gosto de escolher livros deste formato. Como é que eu escolho livros hoje em dia? Nos lançamentos eu dou uma espiada na internet, o que está saindo. Sigo canais que não reproduzem estas estantes padrões dessas livrarias ditas independentes de calçado que a gente tem hoje em dia. Pessoal que procura livros por tema, por assunto, Aí você tá o Rodrigão, você tá a Tati Feltrin, você tá Arsenal Books, Biblioteca Bruta, a própria Jéssica Matos, livros que as pessoas não me indiquem por questões políticas, mas livros que eles gostaram. Então, eu gosto de me surpreender com uma indicação no livro que o livro não é lançamento. Eu gosto de me surpreender com uma indicação no livro que não tá entre os 10 mais vendidos. Que eu vou ter que ir num sebo buscar esse livro. Porque aí eu sei que a pessoa leu um livro, gostou e indicou. E isso me deixa muito contente. Então, eu procuro livros assim hoje. Ou caminhando despretensiosamente numa livraria ou num sebo, ou com indicação desse pessoal que fala sobre livros na internet. Lá em cima eu coloquei então minhas HQs, gibis, tem Ken Parker, História do Oeste, Tex, Super-Homem, Gatilho, que é um faroeste nacional, tem bastante coisa interessante. Aqui para baixo eu já coloquei algumas edições da Penguin, alguns livros mais bonitos aqui, História do Oeste, também tem coisas políticas e, por exemplo, sei lá, tenho os livros do Eduardo Bueno, que é um cara bem à esquerda, tenho também Filho do Hamas, que conta a história do Hamas. Do mesmo lado a gente tem o Diário de Anne Frank, que fala sobre a Segunda Guerra, mas ao mesmo tempo do lado está aqui o livro Minha Luta, do Mein Kampf, do Adolf Hitler. Não me cancelem, mas na verdade a gente lê de tudo, né, pessoal? Eu acredito que bibliotecas e pessoas que refletem, a gente não tem que ter nelas apenas o nosso ponto de vista, a gente tem que ter o mundo inteiro e conhecer a história. Então, do mesmo lado que eu tenho, sei lá, a Vida dos Papas, eu tenho Laurentino Gomes, tenho esse livro que eu acho bem interessante sobre Cuba, tenho as biografias do Che Guevara, ao mesmo tempo que eu tenho um livro do Olavo de Carvalho, tenho Odisseia da Filosofia e o Caminho da Servidão, tenho Tolstói. Enfim, aqui a gente acaba misturando bastante tipo de literatura com história, assuntos que me interessam, para conhecer outras visões de mundo, porque literatura também é isso. Para mim, livro e memória é um tema muito interessante também. E eu acho fantástico, por isso que eu gosto muito de livro de sebo, assim, né? Quando eu abro algum livro e tem algum escrito de outra pessoa, alguma marcação de outra pessoa, e aí eu às vezes paro para pensar por que ele marcou aquela frase, o que essa pessoa estava pensando com isso. Por exemplo, essa coleção toda que eu tenho aqui do Jorge Amado, peguei num sebo e são livros lidos e relidos e lidos por mim também. E gosto também, óbvio, de achar os meus livros com minhas anotações, com as minhas marcações, onde a gente vai vendo sobre o que eu pensei, sobre o que eu estava falando. Tô ficando com a mania agora de fazer tipo isso aqui assim, ó. Pego uma fichinha dessas aqui, coloco no livro depois, pra que eu vá mexer nesse livro daqui a alguns anos, eu me lembre o contexto, o que eu estava lendo, o que eu estava fazendo, e ainda anoto alguns pontos chaves para a gente fazer essas resenhas para vocês aqui no nosso canal. Acredito que livros e memórias é isso. É a gente resguardar uma memória de uma época através da própria literatura, mas não só. Com os vestígios que os seres humanos que leram esses livros deixaram, a gente também acaba criando uma memória coletiva, e eu acho que isso aí faz parte dessa nossa criação. Me encanta esse tipo de coisa. Bom, aqui já dentro do armário que eu herdei da minha avó, eu tenho praticamente literatura norte-americana, tá? E tem alguns livros que eu gosto muito, assim, eu preciso indicar para vocês Michael Connelly, que é uma coleção que eu tô fazendo desde do ano passado, assim, e já peguei bastante, Loira de Concreto é maravilhoso, olha, entrou para meu top de literatura policial. Tenho aqui também Denis Lehane, que é sobre Meninos e Lobos, que é um livro sensacional. Tenho Elmore Leonard, aí aqui tem O Bicho da Seda, Nosferatu, enfim, Cormac McCarthy, que é um dos meus autores favoritos. Tenho essa edição linda e antiguíssima aqui do Pequeno Príncipe, também presente da minha avó. Deixa eu ver em que ano que ela me deu isso aqui. De Maria Tavares ao seu neto Rodrigo, 1997. Então, eu estava ali com meus 11 anos, ganhei o Pequeno Príncipe da avó.
Enfim, aqui para baixo seguiu com esse perfil literatura americana e alguma coisa de outras nacionalidades, mas basicamente literatura de literatura de língua estrangeira, né? Tem livros muito interessantes aqui, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, tem esse aqui que eu vi que a Biblioteca Bruta indicou esses dias, que é um faroeste, saiu do formato pulp originalmente, Montanha Gelada, enfim, tem muita coisa boa. Tá aqui Pra Lá do Fim do Mundo, isso aqui é super clássico, né, que é Land Some Love, tá aqui, ó. Paguei quase que R$1 por este livro aqui, é muito interessante. E vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui dos meus livros guardados. Essa aqui é uma das estantes que eu mais gosto, por isso que eu deixei por última. Aqui eu tenho a coleção Província, não sei se ela está completa, mas se não está completa, está quase, que são livros clássicos gauchescos que saíram pela editora Globo. Tem bastante coisa aqui sobre a Revolução de 1893, que foi pesquisa para o Carancho, e da Revolução de 23, que vai vir num livro futuro. Tem os livros aqui do Henrique, meu amigo. Muita literatura gaúcha, rio-grandense e também argentina e uruguaia, tendo aqui várias edições de Dom Segundo Sombra na minha coleção, como vocês podem ver, que é um dos meus livros favoritos e faço coleção deles. Inclusive editei uma edição junto com o Henrique Fagundes da Costa e fiquei sem nenhuma cópia porque vendi sem querer. Tem aqui também algumas do Martim Fierro. Depois, óbvio, que tem, ó, Capitão Rodrigo aqui, gente, para quem não conhece. Tenho a minha coleção do Érico Veríssimo aqui, que é uma das mais importantes minhas, junto aqui com o Érico Machado de Assis. Tenho aqui Jorge Amado, uma coleção completa. Tenho aqui, ó, Cartas a um Jovem Político, Fernando Henrique Cardoso, Cartas a um Jovem Escritor, Mário Vargas Llosa. Esse livro aqui é muito interessante, também vou indicar para vocês, Conflito de Visões, Origens Ideológicas das Lutas Políticas. Isso aqui mostra que quem vê o mundo de um jeito, raramente vai deixar de ver desse jeito, então às vezes é melhor a gente não ficar brigando por política, eu acho que é um aprendizado que todos deveríamos ter. Aqui, não sei se vai conseguir ver, é só autores bagenses. A minha cidade é uma cidade que produz bastante escrita, produz bastante livro, então aqui é livros de pessoas da minha cidade. Ali no cantinho são os livros da nova editora Pessoa, que eu comecei a fazer coleção. E aqui embaixo eu tenho portugueses e espanhóis numa coleçãozinha que eu gosto bastante e respeito muito. É isso, pessoal. Como eu disse para vocês, não precisamos que a Folha ou El País me convide para apresentar minha biblioteca, porque eu tenho o meu canal e eu converso com vocês sem intermediários. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje do Diálogos, onde eu apresentei para vocês a minha biblioteca, as minhas estantes. E antes de ir embora, é claro que eu venho aqui pedir para vocês deixarem o like, comentarem, curtirem e compartilharem este vídeo. É muito importante e, claro, não deixa de deixar o teu comentário aqui embaixo, inclusive com sugestões de vídeos. Certo, pessoal? Muito obrigado e até mais!